Olá, irmãos, irmãs, amigos, todos que nos assistem. Hoje nós vamos continuar a nossa série de pregações virtuais. Estamos numa série intitulada Cartas da Prisão, que é uma série de cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Hoje nós estamos no estudo da carta aos Filipenses, chegamos ao capítulo 3. No capítulo 1, Marcos falou sobre a soberania de Cristo. Paulo afirmava que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o quanto que Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Ele continua cuidando de nós, mesmo em meio à crise de saúde que vivemos. No capítulo 2, o Miqueias compartilhou na semana passada um pouco sobre a unidade em Cristo, do quanto os irmãos de Filipos deviam largar os seus próprios interesses e buscar os interesses de Cristo, pensar no próximo e não em nós mesmos, né? Para isso, eles precisariam ter humildade. E aí Paulo apontou para a humildade que há em Jesus Cristo, que tinha tudo, né? Ele deixa a glória de lado para se tornar um ser humano e ser obediente até a morte, e morte de cruz. E hoje ele está sentado à direita de Deus para poder interceder por cada um de nós. Por isso que a gente deve confiar nele já aqui na terra, porque na eternidade ele será sempre o nosso Senhor e pastor. Também Paulo ele aponta para duas pessoas, né? Ele dá mais dois exemplos, além do de Jesus, duas pessoas que largaram seus próprios interesses para buscar os interesses de Cristo. Um é o jovem Timóteo, ele era pastor, missionário, ele serviu com Paulo como um filho ao lado de seu pai, e Paulo fala que ele tinha muito interesse pelos irmãos de Filipe, e o interesse dele era um interesse sincero. Além de Timóteo, tinha também Epafrodito, um irmão cooperador do Evangelho, que arriscou a própria vida para poder buscar os interesses de Jesus. Ele sai lá da cidade de Filipos para poder levar donativos ao apóstolo Paulo, e durante esse percurso ele quase morre. Então Paulo fala que ele arriscou a própria vida e que nós devemos honrar irmãos como esses, né, que deixam seus interesses para buscar os interesses de Deus. No capítulo 3, Paulo ele vai tratar de um outro assunto. Algo sério estava acontecendo tanto na igreja ali de Filipos, quanto nas igrejas dos gentios. A verdade sobre a justificação pela fé somente em Cristo estava sendo ameaçada, e Paulo ele vai defender essa verdade, né? Porque a fé vem mediante Jesus Cristo, não a obediência de uma série de reis, de leis e de regras. E tinha ali um grupo intitulado, né, judaizantes. Quem eram esses? Eram maus cristãos, eram falsos mestres. Eles queriam impor aos cristãos gentios que eles deveriam, além da fé em Cristo, seguir uma série de cerimônias descritas na lei judaica, para eles poderem serem salvos. Paulo ele vai alertar esses irmãos de que essas heresias poderiam entrar na igreja, mas que eles deveriam tomar cuidado. E é nesse contexto então que a gente vai ler Filipenses 3, de 1 ao 11. Fala assim a palavra: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, que não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Antes da gente continuar, vamos orar. Pai querido, Deus Santo, muito obrigado, Senhor, pela sua santa palavra. Obrigado, Deus, pelo seu amor e a sua misericórdia com cada um de nós. Que o Senhor possa nos guiar aqui nessa pregação, que a glória de Cristo, Pai, esteja sobre nós, que o Espírito Santo, Pai, possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para a gente poder aprender as verdades que vêm da Tua palavra. Nos ajude a tirar boas lições daqui, para a honra e glória do Seu nome. Abençoe cada um dos meus irmãos e amigos que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, é incrível, né, as Escrituras, porque elas esclarecem muitas coisas. E Paulo vem aqui, logo no início do capítulo 3, ele já vem falando onde que deve estar a alegria do cristão. A alegria do cristão, ela não deve estar naquilo que temos, naquilo que somos, naquilo que fazemos. A alegria do cristão está numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz: alegrem-se no Senhor. Então, nós estamos ao lado do autor e do consumador da nossa fé, do único que pode nos levar à salvação. O próprio Jesus Cristo disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos ao lado daquele que pode nos levar à salvação e que está nos levando à salvação. E um dia nós seremos glorificados, assim como Ele está glorificado ao lado do Pai nesse momento. Paulo diz que para ele não é cansativo escrever sempre as mesmas coisas, porque assim, quando há erros doutrinários graves, a melhor maneira de combater esses erros é repetindo as mesmas verdades espirituais. Paulo ele vai tratar da falsa doutrina que algumas pessoas queriam introduzir na igreja gentílica daquela época. Paulo ele repete por 3 vezes: cuidado com os cães, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com os que praticam o mal. Como eu tinha dito antes, os judaizantes eles estavam contrariando os ensinamentos de Paulo. Eles estavam incentivando aqueles que estavam aceitando a fé em Cristo ali na igreja de Filipos a se circuncidarem. Só que esse assunto ele já tinha sido resolvido em Atos 15, lá no Concílio de Jerusalém. Se você for lá em Atos 15, a gente estudou, tem um vídeo no canal da Igreja de Cristo. Em Atos 15, alguns irmãos, lá no versículo 1 fala, né, que alguns irmãos eles estavam saindo ali de Jerusalém e indo para Antioquia a fim de falarem com os irmãos o seguinte, que se eles não fossem circuncidados, eles não poderiam ser salvos. Então Paulo e Barnabé, eles levam essa questão aos apóstolos lá em Jerusalém. Os apóstolos, eles avaliam essa questão e tem uma grande discussão lá acerca do que deveria ser decidido, se os gentios deviam ou não seguir todas as leis do Antigo Testamento. E no final ficou decidido, juntamente com o Espírito Santo e os apóstolos, que os cristãos gentios eles não precisavam seguir os costumes judaicos e sim aceitar a fé da graça que há no sacrifício de Jesus Cristo. Isso ficou definido lá. Então Paulo, ele é encorajado pelos apóstolos a ir com cartas, né, para poder falar com as igrejas. Olha, não precisa de obedecer todas as leis do Antigo Testamento, não. Agora, vocês devem obedecer de acordo com os ensinamentos de Cristo, né? De acordo com aquilo que Cristo ensinou vocês a fazerem, né? De acordo com a vontade de Deus, né? Então Paulo ele defende essa mesma ideia
na carta aos Efésios, também na carta aos Gálatas, né? Na carta aos Gálatas ele fala com os irmãos que eles estavam seguindo outro evangelho. Eles começaram bem, mas estavam seguindo outro evangelho justamente porque eles estavam deixando de confiar nesse sacrifício único de Cristo em favor daquele que crê. Então agora dá para a gente entender porque Paulo, né, fala cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com os que pregam a falsa circuncisão. E essa expressão cães, há 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio, os cães não eram como os cães de hoje. Eles eram selvagens, vistos como asquerosos, nojentos, impuros, e não tratados como os que vão ao pet shop hoje, que recebem banho e tosse e os demais cuidados. Não eram esses cachorrinhos, não, eram cães selvagens, né? E essa expressão ela era usada contra quem não era judeu, exatamente contra os gentios, né? Eles eram considerados pelos judeus como impuros diante de Deus, como combustível para ser condenado no inferno, e muitas vezes eram eles que eram chamados de cães. E Paulo fala que, na verdade, esses falsos mestres que insistiam como cães rosnando atrás dos gentios, né, pregando heresias, levando essa heresia para dentro da igreja, e Paulo ele defendia que um gentio ele não precisava de praticar a circuncisão, porque a partir do momento que ele praticasse a circuncisão, ele estava querendo se tornar justo diante de Deus sem o auxílio da graça de Cristo. E isso é um erro grave. E esse rito da circuncisão, a circuncisão ela foi criada como um símbolo, né? Na época de Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão e ele traz, né, a circuncisão como um símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Só que esse símbolo, né, depois você pode ir lá em Gênesis 17, versículo 10, esse símbolo, mais tarde, ele traria algo diferente para o povo, né? Para o povo de Deus. Era para poder apontar o que Deus faria no coração do seu povo. A verdadeira circuncisão, ela não seria externa, mas sim interna. Ela seria feita no coração do homem e não no corpo. Paulo explica isso muito bem lá na carta aos Romanos. Se você for comigo em Romanos 2, 28 ao 29, olha o que está escrito. Não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o Espírito Santo é quem opera a circuncisão no coração de todo aquele que crê. E tem maneiras, né, da gente saber, da gente identificar se o Espírito Santo de Deus no circuncidor está nos transformando ou não. E Paulo fala dessas maneiras aqui mesmo, nessa carta aos Filipenses. No versículo 3, ele fala que é através da adoração. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Então, a maneira com que nós adoramos a Deus, ela mostra, né, como que o Espírito está fazendo uma circuncisão na gente, né? A maneira como amamos a palavra, como oramos, como louvamos, como buscamos a Deus todos os dias. Isso fala muito sobre como que nós adoramos a Deus pelo Espírito. Mas a pergunta é, você tem buscado conhecer a Deus somente aos domingos, nos vídeos das pregações, ou nas pregações quando a gente não está em tempos de pandemia, ou você tem buscado adorar a Deus todos os dias da sua vida? Esse é o nosso chamado, adorar pelo Espírito de Deus todos os dias da nossa vida. A maneira como adoramos mostra muito se Deus está nos transformando ou não. A outra coisa ele fala, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus. Viver para a glória de Cristo é uma das maneiras da gente identificar se o Espírito está nos circuncidando, nos transformando, né? Nós podemos nos gloriar de duas maneiras.
Ou a gente se gloria na gente mesmo, ou a gente se gloria em Cristo. Os judaizantes, eles amavam mais a si mesmos do que a Cristo. Lembra daquele fariseu que Jesus conta a história, né? Do publicano e do fariseu? Como que o fariseu ficava se gabando, né? Por obedecer à lei, por fazer tudo que a lei prescrita mandava, enquanto o publicano, que era pecador também, ele estava ali de cabeça baixa, clamando a Deus por misericórdia. Quem Jesus falou que seria justificado? Jesus falou que foi aquele que clamou por misericórdia, e não aquele que ficava se gabando diante de Deus. Como você tem vivido hoje, né? Tem vivido para a sua própria glória ou tem vivido para a glória de Cristo? Todo cristão, ele deve viver para a glória de Cristo e não para a sua própria glória, né? E a outra maneira é a nossa confiança em Cristo. Ela vale muito, olha. Paulo fala, não temos confiança alguma na carne, né? Então, Paulo, ele é um próprio exemplo, né? Antes ele confiava plenamente na carne e depois ele passou a não confiar mais na carne, né? Nos versículos aí do 4 ao 6, Paulo diz que ele tinha razões para poder confiar na carne. Afinal, ele era um judeu bastante graduado, ele era como aquelas pessoas que dizem, né? Muitas pessoas fazem assim, né? A gente já é salvo porque nós nascemos na igreja, nossa família toda vem de igreja, por isso nós não precisamos de salvação. Infelizmente ainda existe gente assim hoje, nos dias de hoje, por isso que a gente deve tomar cuidado e falar a verdade para as pessoas, né, irmãos? Em 2 versículos, Paulo ele relata como que ele confiava na carne, como que ele confiava em si mesmo. Ele fala, né? Eu fui circuncidado no 8º dia, Isaac foi circuncidado no 8º dia, Jesus foi circuncidado. Ele falava, eu sigo o exemplo, né? Eu pertenço sou pertencente do povo de Israel, né? Eu nasci judeu, eu sou descendente dos escolhidos de Deus, pertenço à tribo de Benjamim. O rei Saul pertencia a essa mesma tribo. Verdadeiro hebreu, falava o hebraico, o aramaico, a língua dos hebreus da época. Ele era um exímio estudante da lei, tão orgulhoso que ele se tornou um fariseu. Os fariseus, eles eram tão zelosos pela lei de Deus que eles acabaram perdendo o foco. Eles acabaram amando mais a lei do que o próprio Deus e do que as pessoas. Então eles se perderam completamente. E Paulo fala que em seu zelo fanático ele se tornou um perseguidor da igreja. Ele era irrepreensível, ele era tão rigoroso consigo mesmo, na obediência à lei, que ele buscava a perfeição a todo momento para de alguma forma agradar a Deus e ser aceito por ele. O currículo dele era exemplar, né? As suas graduações, suas experiências de nada valeram. Apesar desse currículo exemplar, de nada isso valeu para que ele fosse aceito por Deus. Isso só mudou quando Jesus Cristo se apresentou para ele na estrada de Damasco. Cristo mudou completamente ele de dentro para fora, e como ele foi transformado por dentro, isso pôde ser externalizado e ele se tornou um dos maiores pregadores do evangelho que a gente conhece até os dias de hoje. Paulo, ele fez isso, mas primeiro ele teve que admitir que ele era um religioso tentando alcançar a salvação por meio de seus próprios méritos. E a vida de Paulo só muda depois que ele passa a considerar todos os seus privilégios, todas as suas realizações como prejuízo e não como lucro. Ele deixa de viver uma vida egocêntrica, né, centrada nele mesmo, para poder viver uma vida cristocêntrica. E a sua vida hoje? A sua vida é centrada em você mesmo? Você tem uma vida egocêntrica ou você tem uma vida centrada em Cristo, uma vida cristocêntrica? Eu quero te convidar a refletir nisso. Todo o esforço de Paulo agora era para ter um relacionamento, um conhecimento de Cristo. Paulo ele passa a conhecer cada vez mais Jesus através da experiência de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, né? Como alguém que, vamos colocar aí, alguém que
você só passa a conhecer, eu só passei a conhecer a minha esposa a partir do momento que eu comecei a me relacionar com ela, né? Antes nós éramos irmãos, nos tornamos grandes amigos e hoje nós somos casados. Paulo, ele queria ter essa mesma experiência, né? De ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, conhecê-lo dia após dia e se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Mas ele só conseguiu fazer isso depois que ele admite que é um religioso e começa a buscar a glória de Cristo. Ele considera todas as outras coisas como esterco, né? Como algo sem valor, como algo desprezível, para se relacionar mais e mais com Deus a cada dia. Esterco, quando Paulo fala que ele considera tudo aquilo, né? Ser circuncidado no 8º dia, pertencer ao povo de Israel, as realizações como fariseu, ele está sendo enfático, porque agora ele entende que aquilo que ele tinha conquistado, respeito, status, reconhecimento, privilégios, isso tudo estava mantendo ele longe de Cristo. E infelizmente, irmãos, aqui eu queria chamar a sua atenção, infelizmente, muitos de nós têm dado muito mais valor às nossas carreiras, muito mais valor aos nossos trabalhos, nossos filhos, nossos familiares, até mesmo amizades, né? Mais do que a Cristo. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para ver qual que é a nossa prioridade, né? Muitos solteiros, muitos jovens, às vezes têm dado mais valor a buscar um relacionamento do que aprofundar no seu conhecimento do Evangelho, aprofundar no conhecimento de Cristo, né? Muitos que nos assistem falam, puxa, eu nasci na igreja, eu já sei tudo de Bíblia, meus familiares são da igreja, mas não conhecem nada sobre Jesus. Não tem um relacionamento pessoal com Ele, não obedecem à palavra de Deus. Então eu queria te convidar a refletir onde que está sendo a sua prioridade, meu amigo. E Paulo, ele fala, olha, eu era um religioso, ele passa a considerar tudo como perda e vai atrás de entender tudo, né, sobre a salvação, sobre o perdão, sobre tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para ele, queria ensinar para ele, né? E hoje nós temos um benefício, nosso maior benefício é a gente ter o privilégio de sermos justificados pela fé que há em Jesus Cristo. É o que Paulo defende em várias cartas, como aos Efésios, aos Gálatas, em Romanos 3. Paulo ele fala sobre a justiça de Deus, a justiça que vem pela fé, né? A justiça de Deus, qual que foi a justiça de Deus, irmãos? A justiça de Deus foi oferecer o seu Filho Jesus para poder morrer na cruz e perdoar os nossos pecados. Por isso é que a gente deve conhecer cada vez mais Deus, cada vez mais Jesus, pedir, né, a ajuda do Espírito Santo para poder compreender a palavra de Deus, né? Se você quiser conhecer o amor de Deus pela sua vida, para onde você deve olhar? Se você quiser conhecer o amor de Deus pela sua vida, você deve olhar para a cruz. Olhe para a cruz, irmão. Cristo na cruz, ele é a maior expressão de amor de Deus por nós. Foi na cruz que Deus fez a justiça dele em nosso favor. E Paulo estava atrás de conhecer cada vez mais isso, o amor de Deus por meio da cruz. E se você quiser conhecer o poder de Deus, você tem que olhar para o túmulo vazio. O túmulo vazio, a ressurreição de Jesus Cristo, é a maior expressão do poder de Deus. Pela fé que Deus ressuscitou Jesus, é que nós podemos, né, passar por diversos sofrimentos parecidos com o de Jesus Cristo, né, pelas angústias da vida, pelas adversidades da vida, né. O poder do Espírito Santo, ele me ajuda a perseverar, ele me ajuda a vencer e superar qualquer desafio. A Bíblia fala, né, que nós somos participantes de Cristo, desde que nós estejamos com Ele até o final. Em Hebreus 3 fala sobre isso. E é isso que Paulo quer dizer quando ele diz aí nos versículos 10 e 11, né? Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. É isso que Paulo quer conhecer cada vez mais, o amor de Cristo e o poder de Deus, o poder do Espírito. A questão é,
o quanto nós temos lutado para conhecer mais profundamente o sacrifício de Cristo, o quanto nós temos aprendido sobre o poder de Deus para poder mudar nossas vidas, o quanto nós temos entendido o que é participar dos sofrimentos de Cristo. Está aí um ótimo exercício para você levar, né, e discutir na sua igreja em casa. Por que a gente não muda o foco um pouco, né? Às vezes a gente fica compartilhando, né? E é bom isso, não é ruim, né? Mas às vezes é necessário a gente mudar o foco. Vamos aprender mais sobre Cristo, vamos aprender mais sobre o poder do Espírito Santo, né? Falar de lutas, questões de trabalho, namoro, casamento, filhos, isso é muito bom. Mas conhecer o amor de Cristo, conhecer o poder de Deus para livrar a gente de tudo, pode nos livrar de muitas preocupações. Então, dos versículos 1 ao 11, Paulo ele fala, né, da vida passada, que na planilha dele, né, aquilo que ele considerava como lucro se tornou perda, e aquilo, ele larga tudo aquilo para poder conhecer cada vez mais Jesus. Aí nos versículos 12 ao 16, Paulo ele já retrata como que era a vida dele quando ele estava escrevendo aquela carta, né? Ele fala da vida presente que ele estava tendo naquela época. Ele diz que a vida espiritual dele não estava estagnada pelo fato dele estar preso, né? Lembramos que Paulo ele está escrevendo no meio de um isolamento, ele está preso ali em Roma, né? Algemado junto a um soldado romano, né? E ele traz uma lição importante para nós que vivemos hoje, né, num isolamento social, num distanciamento. A gente pode estar distantes das pessoas, mas a gente não precisa ficar desconectado. E Paulo ele traz uma grande lição dizendo que ele tem um alvo. E esse alvo é o próprio Cristo. Paulo deixa de lado todos os problemas do passado, né, e ele procurava avançar para coisas maiores. Ele usa a linguagem de um atleta de corrida. O alvo de todo corredor é o quê? É ganhar um prêmio. O vencedor das corridas gregas, naquela época, recebia uma grinalda de folhas e às vezes uma quantia em dinheiro. Assim como um atleta recebe o prêmio, ao final da corrida, o prêmio do cristão e é o melhor de todos, é a glória da vida eterna. Viver para sempre com Deus, né? E o que os atletas precisam para poder vencer as corridas ou chegar ao final delas? Eles precisam se preparar, precisam treinar. O cristão ele também precisa estar preparado, estudando as verdades da Bíblia. Ele precisa seguir as regras, né? Um competidor ele precisa competir de acordo com as regras, então ele precisa conhecer as regras, como que funciona. Da mesma maneira, nós cristãos também precisamos competir de acordo com as regras, né? E no nosso caso são os ensinamentos de Jesus sobre o amor, sobre o perdão, sobre a comunhão, sobre a compaixão, sobre o jejum, sobre todas as disciplinas espirituais que, se você é cristão, está acostumado a fazer, né? Mas a gente deve conhecer as regras para a gente poder viver de acordo com elas de uma maneira equilibrada e não legalista e não libertina. E também os atletas precisam chegar ao final da corrida. O cristão também precisa chegar ao final da corrida. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, mesmo que venham coisas difíceis, doenças, desemprego, desânimo, se você recorrer à Bíblia, você vai ter suporte, né, da parte do Espírito Santo, vai ter intercessão de Jesus para poder te ajudar a vencer todo e qualquer desafio. Aí eu recorro a Tiago 1, versículo 12, que fala que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da glória que Deus prometeu aos que o amam. Isso é incrível. E bons corredores não olham para trás, nem para os lados, e o tempo todo, né? Eles estão ali correndo, seguindo para o alvo, né? Se eles olharem para os lados ou para trás, corre o risco de perder o foco. Da mesma maneira, nós não devemos perder o nosso foco, né? O nosso foco deve ser para frente e para cima. Para frente, perseverança, e para cima é onde Cristo está nos esperando. Então, mesmo
no isolamento, Paulo, ele imitava Cristo, né? Ele ensinava os soldados na prisão. As pessoas mais próximas dele eram soldados. Da mesma maneira, nós podemos ensinar as pessoas mais próximas da gente, são os nossos familiares, né? Os nossos vizinhos. No seu isolamento também, Paulo ele escrevia cartas de encorajamento às igrejas, como ele escreveu a Filipos, aos Gálatas, os Efésios, né? E da mesma maneira, nós também podemos, nós estamos presos, mas nós não precisamos ficar isolados, nós podemos ensinar a palavra de Deus para as pessoas, podemos estudar a Bíblia com as pessoas, por meio dos aplicativos, nós podemos também encorajar os irmãos com áudio, com mensagens de texto, com pequenos vídeos, com ligações, isso tudo está ao nosso dispor. Afinal, enquanto o nosso alvo deve ser imitar Cristo, Cristo também tem um alvo para mim e para a sua vida. O alvo de Cristo é nos amadurecer, nos tornar cada vez mais parecido com Ele a cada dia. No versículo 15, Paulo ele fala sobre maturidade. Olha o que fala aqui no versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então Paulo, ele fala que ele alcançou a maturidade, não só ele alcançou a maturidade, outros irmãos também alcançaram. E olhando para esses versículos e os que vêm logo na sequência, né, eu percebi que a maturidade é a capacidade da gente pensar mais nas coisas de Deus do que nas coisas desse mundo, mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. À medida que nós conhecemos mais Jesus Cristo, isso era o alvo de Paulo, mais estabilidade espiritual nós teremos. A gente vai passar pelos diversos estágios de crescimento. Aqui na igreja a gente usa as expressões, né? Bebês na fé são aqueles que entraram na igreja recentemente, adolescentes, os que estão crescendo e amadurecendo, os velhos na fé, né? Aqueles que já foram experimentados por Cristo no sofrimento, né? E eu te pergunto, em qual estágio você está hoje? No versículo 16, fala que nós devemos viver de acordo com aquilo que já alcançamos, né? Se somos bebês, devemos viver como bebês, se somos adultos, como adultos, se somos velhos também, devemos viver como tal. Infelizmente, o que se vê hoje, irmãos, é que muitos ainda vivem como bebês. Irmãos que deveriam estar em estágios mais avançados, há muito deixaram de crescer na fé, justamente por não investir no seu relacionamento com Deus. Isso eu falo com todo respeito aos meus irmãos mais velhos, né? Mas eu também não posso deixar de falar essa verdade, né? Todos nós precisamos, né, avançar os diversos estágios da fé cristã, seguindo os exemplos, né, daqueles que têm uma fé parecida com a fé que Cristo quer que a gente tenha cada vez mais, né? Então, essa carta aos Filipenses é um chamado para a gente, ela é um chamado para a nossa maturidade, né? O nosso crescimento pessoal com Deus. E por fim, Paulo, ele diz que o que nós devemos fazer e esperar do nosso futuro. Aí eu queria ler com vocês Filipenses 3, 17 ao 21. Acompanhem comigo, por favor. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo, ele nos chama a seguir o seu exemplo. Já aí no verso 17, ele fala sobre um padrão de vida, né? Eu te pergunto, qual que é o seu padrão de vida hoje? Você vive como Cristo vive ou você tem vivido como você bem entende? Esse é um chamado para a nossa reflexão hoje.
O padrão do evangelho, irmãos, é Cristo. Paulo ele podia dizer para os irmãos de Filipos imitarem a sua conduta e a conduta de outros irmãos, porque ambos viviam o padrão da vida de Cristo. Traduzindo, é o mesmo que Paulo fala em 1 Coríntios 11, no versículo 1, que ele fala para os irmãos de Corinto que eles deviam se tornar os seus imitadores como ele era de Cristo. O fato é que Jesus ele teve um padrão de vida 100% aqui na terra, né? Cristo não teve pecado, ele foi 100% perfeito, ele ensinou para a gente tudo que agrada a Deus, está escrito na Bíblia, e por isso a gente deve buscar conhecê-lo cada vez mais, para poder seguir o mesmo padrão dele, que aí, assim, verdadeiramente a gente vai conseguir agradar a Deus. Paulo, ele não atingiu esse padrão, mas em seu relacionamento com Jesus Cristo, isso o motivava, né? Na verdade, Cristo o motivava cada vez mais a ser parecido com Ele. E esse é o nosso dever também, nós devemos seguir o padrão de Cristo, né? Crescer nos ensinos dele, aplicar na nossa vida para que a gente possa iluminar a vida das pessoas ao nosso redor, né? Uma coisa que eu aprendi aqui é que a gente deve imitar os irmãos, a conduta de irmãos, de irmãs, né? Que tem a mesma conduta de Cristo. Observando irmãos e irmãs na fé, que tem mais tempo na igreja do que eu. A semana passada eu completei 8 anos na igreja, mas eu tenho andado com muitos irmãos, muitas irmãs que já têm sido experimentados por Cristo há muito tempo, e eu tenho aprendido muito com eles, né, imitando a conduta deles também. Da mesma maneira, eu quero te encorajar, se você é mais jovem na fé, imite a conduta daqueles, né, que têm imitado o caráter de Cristo. Isso vai trazer benefício para a sua vida, eu tenho certeza disso, né? E mais à frente Paulo fala que ele chorava por aqueles que não seguem o padrão de Cristo, porque ele sabia que aqueles que não seguem esse padrão, eles acabam se tornando inimigos da cruz de Cristo. Ao invés de propagar o evangelho, eles passam a difamar o evangelho, e eram assim com esses judaizantes, eram assim com as pessoas que se opunham a esses judaizantes e iam para o outro lado. Eles falavam, já que não precisa obedecer à lei, então vamos viver abusando da graça de Deus. Isso também está errado. Na verdade, a gente deve ter o equilíbrio, não de ser legalista e também de não ser libertino. E a gente deve seguir o padrão de Cristo, que vai nos ajudar a ter uma vida equilibrada. Então, existia um grupo que entristecia muito o coração de Paulo, um grupo de irmãos que usavam da liberdade que a graça traz para satisfazer os seus desejos egoístas, né? E os prazeres da carne, acabavam não obedecendo a palavra de Deus. Então, Paulo ia às lágrimas porque sabia que o destino dessas pessoas era a perdição e não a salvação, era a condenação e não a justificação pela fé em Cristo, né? Aquele que olha para o seu próprio umbigo, né? Aquele que busca somente seus próprios interesses, será que realmente ele está entendendo a graça de Deus? Eu acredito que não. E Paulo ele termina esse capítulo ele dizendo para onde ele estava olhando, né? Ele olhava para o futuro, e ele diz ali que os cristãos eles devem ter o privilégio de saber que a nossa cidadania não é daqui. Então ele fala que nós que somos cristãos, e se você não é, você é convidado a ser, que quando você tem fé em Cristo, você adquire uma nova cidadania, a cidadania que vem do céu, a cidadania que vem da cidade celestial, né, onde que Deus nos espera para poder viver eternamente com a gente, né? Nós somos cidadãos do céu, irmãos, mas nós ainda vivemos aqui na terra. E Jesus mesmo disse, né, na oração sacerdotal dele, em João 17, 14 ao 16, que os discípulos dele não eram desse mundo, não são desse mundo. Da mesma maneira, nós não devemos viver como se nós fôssemos desse mundo. 1 Pedro também 2,11, você pode ler depois na sua casa, fala que os seguidores de Cristo são peregrinos e estrangeiros aqui na terra, por isso a gente deve praticar o bem e não o mal.
E eu posso usar o exemplo dos filipenses para poder ilustrar essa questão da cidadania, né? Os filipenses, eles faziam parte, né, da cidade de Filipos, e Filipos era uma cidade da província romana, da Macedônia, e era uma cidade muito importante ali. Só que os irmãos de Filipos, eles viviam ali na Macedônia, mas eles viviam como romanos. Então, a moeda, os costumes, as roupas, a língua, né? Era tudo, um modo de vestir, o estilo de vida deles era bem parecido com o dos romanos. Só que eles não eram romanos, eles eram macedônios, né? Então, é isso que a gente pode pensar, né? Nós estamos aqui, nós vivemos como seres aqui deste mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós temos a cidadania aqui da terra, mas também nós temos, né? Desde que aceitemos a nossa fé em Cristo, nós temos a cidadania do céu. E vivendo como cidadãos do céu, a gente também vai poder iluminar a vida de outras pessoas e glorificar o nome de Deus. Então, a nossa linguagem não deve ser a linguagem desse mundo, porque a gente não é desse mundo. A nossa linguagem deve ser a linguagem dos céus, né? Então, irmãos, nós temos esse incrível privilégio de viver o céu aqui na terra. Se andarmos com Cristo, Cristo vai nos dar todos os recursos para a gente poder viver isso. E eu queria te convidar a ler de novo essa carta, né? Leia várias vezes, né? Uma coisa que eu decorei ao ler a carta aos Filipenses várias vezes foi o que Paulo diz lá em Filipenses 1, no versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, que nós possamos viver e pedir a Deus para poder continuar fazendo essa obra dele em nós, e a glória de Deus vai sempre estar conosco. Então, medite nessas coisas e a gente se vê aí nas próximas pregações. Deus abençoe a todos e até mais. Vou fazer uma oração aqui para a gente terminar. Deus querido, muito obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua palavra, Deus. Obrigado por a gente poder estar aqui meditando nas coisas do Senhor, que nós possamos, Pai, entender as verdades do Senhor a cada dia, que nós possamos acreditar na justiça do Senhor, que vem somente pela fé em Jesus Cristo, que nós possamos também correr para o alvo que é Cristo, avançar, não olhando para os lados. Não permita, Pai, que os nossos problemas nos tirem o foco, Pai, de conhecer o amor de Cristo por meio da cruz, conhecer o poder do Seu Espírito Santo por meio da ressurreição, conhecer também, Pai, e imitar a conduta daqueles que estão ao nosso redor, que se parecem com o Senhor Jesus, que nós possamos também pensar nas coisas do céu e não nas coisas aqui de baixo, que o Senhor possa nos amadurecer a cada dia. Fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus, abençoe cada um dos meus irmãos e a todos que nos assistem, em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.